Vamos lá. Então nós vamos falar sobre Deus. Teontologia, então, seria o conhecimento a respeito de Deus, ou do ser de Deus, o que é absolutamente necessário. Então, logia, sempre quando você vê essa palavra, normalmente ela vai remeter ao conhecimento sobre algo. Por exemplo, biologia, que você tinha lá na tua escola, era o estudo sobre a vida, bios. Teontologia é um estudo ou um conhecimento, que é logia, a respeito de Deus, que é teos. Por isso que um pastor, ele é formado normalmente em teologia, que é um conhecimento que ele tem a respeito no caso de Deus. E normalmente as pessoas até criticam, né? Mas colocar Deus numa máquina, estudar Deus. Não, não é isso. Você não estuda Deus como se ele fosse um objeto de estudo, porque ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Então, em teologia, você, na verdade, estuda a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém? A revelação da pessoa de Deus. Então, o que nós vamos estudar aqui, queridos, é a revelação, ou seja, é o ensino. Doutrina significa ensino. Doutrina. O ensino sobre Deus. É isso que eu vou passar para os irmãos. Amém? Aí você talvez me pergunte aí, sentado aí, pastor, e é importante isso? Por que o senhor vai gastar aí da nossa vida, nosso tempo bastante precioso, né? Do teu tempo que você usa tão preciosamente na tua casa, né? Não desperdiça, ninguém aqui desperdiça tempo, isso é uma coisa fora do... Então, no teu tempo tão precioso que você... que nós vamos... por que eu vou falar sobre isso? Por que isso é importante para nós? Aprendermos sobre a doutrina de Deus. Eu elenquei aqui alguns pontos que que trazem a importância para isso. Primeiro, porque o ensino ou conhecimento a respeito de Deus, ele responde, ele rege, ele dá base, ou como eu já disse no início, responde às 5 principais perguntas da humanidade. O ser humano, a humanidade, a sociedade que está ao nosso redor, ela é regida por 5 principais perguntas que são consciente ou inconscientemente questionadas. Você que se questiona sobre isso, você pensando sobre isso ou não, sabendo sobre isso ou não. Em algum momento da sua vida, se você já não se questionou, você vai se questionar a respeito disso. E a doutrina sobre Deus, ela responde suficientemente a essas 5 principais perguntas do ser humano. A primeira delas, de onde viemos? Que diz respeito à nossa origem. De onde o ser humano veio? Ou talvez você mesmo se pergunte individualmente, de onde eu vim? Quem era meu tataravô? Era um homem de Deus? Era um trambiqueiro? Quem era o meu bisavô? Qual que é a tua origem, querido? Aqui na tua família? Ou qual que é a tua origem espiritualmente falando? De onde nós viemos? É importante sabermos sobre Deus para responder essa pergunta. Uma segunda importante pergunta diz respeito à nossa identidade, ou seja, quem somos? Quem você é? Eu já falei aqui para os irmãos que na Bíblia nós tínhamos os nomes como um grande identificador daquilo que aquela pessoa era. Então, muitas vezes as pessoas se deixam levar pela definição dada do seu nome. Eu falei sobre Jabes, o filho da minha aflição. Então a mãe deu um nome para ele de Jabes, que significa filho da aflição.
Às vezes o teu nome, às vezes você deixa você constrói a tua identidade baseada em afirmações que os teus pais faziam sobre você, que o teu primeiro relacionamento fazia sobre você, fazia a respeito de você, e você vai construindo a tua identidade baseado naquilo. Identidade é a maneira como você se percebe, como você se identifica. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você era uma pessoa que seus pais sempre diziam: isso daqui vai dar trabalho, isso daqui é a vergonha da família, isso daqui é uma vergonha aqui para dentro de casa. Você fala isso, seja para o teu cônjuge, quando você fala para o teu cônjuge, você afeta ele de alguma forma. As palavras têm poder. Quando você fala isso para uma criança, você está construindo a identidade daquela criança desta forma, porque você está dando um tijolinho para ela que se chama você não presta. Diga amém? Você está dando um tijolinho para ela, falando para ela, você não vai dar em nada. Você está construindo essa identidade. Então, quem você é? Você precisa ter muito bem definida essa resposta. Por exemplo, eu tenho muito bem, pelo menos eu acho que eu tenho muito bem definido no meu coração quem eu sou. É por isso que essa igreja existe, é por isso que nós ainda permanecemos nesse bairro, é por isso que o Espírito Santo opera em nós, diga amém? Porque eu tenho firme convicção da minha identidade aqui. Eu sei que se alguém fizer um trabalho de macumba, de bruxaria, não vai me afetar, porque eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço. A minha identidade, ela não é afetada por aquilo que as pessoas dizem, e a tua também não deve ser. Quem está entendendo, diga amém. Então, identidade é importante. Propósito. Propósito diz respeito a para onde eu estou indo. Então, de onde eu vim, origem, você tem que saber responder. Quem eu sou, identidade, você tem que saber responder. Propósito, para onde eu estou indo, diz respeito ao teu propósito. Vê se não está cortando, por favor, aqui minha... Não? Para onde eu estou indo? Moralidade diz respeito à pergunta: como eu devo viver? Como você deve viver? Você deve frequentar a igreja? Você deve ler a Bíblia? Você pode mentir? Como é que você deve viver? Como é que é o padrão moral da tua vida? O ensino sobre Deus é importante para isso, por causa disso. Quinto, destino. Perdão, eu confundi aqui. O propósito o propósito seria por que eu estou aqui? E o destino sim seria para onde eu estou indo. Então o propósito ele seria por que nós estamos nesse lugar? Esse é o propósito. Eu confundi a pergunta aqui. O propósito é por que eu estou aqui? Por que não, por exemplo, a nossa igreja tem que ter muito bem definido aqui. Por que nós estamos no bairro Itararé? Por que ainda nós estamos com as portas abertas? Eu já defini isso para os irmãos, em pregação, no púlpito. O propósito de nós estarmos aqui. Diga amém? E o destino, você tem muito bem traçado, eu já falei vários cultos aqui, o destino, para onde nós estamos indo, para onde eu estou levando essa igreja, para onde eu estou levando esses irmãos. Aleluia? Então, de onde eu vim, origem, identidade, qual que é a pergunta? Pode responder. Quem eu sou, propósito, por que estamos aqui, moralidade, como devemos viver e destino, para onde vamos. Aqui eu vou fazer um parêntese. Vocês, adultos aqui, pai de família, mãe de família, você tem que ter na tua família bem definido isso daqui. Isso daqui talvez organize a tua vida em um mês, o que você não organiza a tua vida em 10 anos. Se você definir de onde você veio, quem você é, qual o teu propósito, como você deve viver e qual o teu destino. Se você definir isso daqui, talvez você viva em um ano que você não vive em 10. Se você definir isso daqui bem certinho. Porque quando você define, por exemplo, quem você é, quando uma pessoa chega lá e te afronta, aquilo não entra no teu coração porque você já sabe quem você é. Diga amém? Então aqui estou dando um exemplo, né? Isso aqui, por exemplo, uma pessoa que sabe quem ela é uma pessoa que não se ofende. Pessoas que se ofendem são pessoas que não sabem quem são. Então eu digo para essa pessoa: você é um mentiroso, uma mentirosa. E ela não sabe que ela não é. Então ela fica ofendida. O pastor me chamou de mentiroso. Agora, se você me falar, pastor, o senhor é um
tal. Se eu sei quem eu sou, isso vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Porque eu sei a minha identidade. Aquilo que você diz não entra no meu coração. Então é uma forma de eu me blindar das palavras das outras pessoas. Então pessoas ofendidas são pessoas que não sabem quem são na grande realidade. Enfim, então essas 5 perguntas são importantes na história da humanidade, e o ensino sobre Deus, ele rege estas perguntas. Então, quando nós sabemos que há um Deus, e que o Deus bíblico é Deus, nós então descobrimos de onde nós, como seres humanos, viemos, nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos o nosso propósito de estar no planeta Terra, nós descobrimos a maneira como nós devemos viver, porque ele escreveu um livro, ou inspirou escritores para dizer como nós deveríamos viver, diga amém? E nós descobrimos qual é o nosso destino. Então isso é muito importante nós termos bem estabelecidos na nossa mente. Bom, aqui, queridos, só para mim estabelecer bem firme no coração dos irmãos, a respeito da existência de um Deus, né? Então essa parte aqui, talvez ela pareça um pouquinho densa para os irmãos, mas não se preocupe, não se assuste. Diga para o irmão que está ao seu lado, não se assuste, meu querido. Talvez pareça um pouquinho denso, tá bom? Só essa parte aqui. Mas você vai ouvindo aí, Deus, o Espírito Santo vai abrindo a tua mente. Só preste atenção. Mas eu vou passar, prometo que vou passar rapidamente por isso daqui. Aí nós já vamos passar por essa parte. Então, eu separei alguns minutos para nós conversarmos a respeito da existência de um Deus. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tenho um amigo que já subia monte comigo, né? Uma vez ele queria fazer um propósito lá, pedindo perdão a Deus, queria arrancar um dedo, se eu não parasse ele ia arrancar um dedo, sacrificando um dedo para Deus. Era um camarada que fazia loucuras para Deus, subia monte descalço, orava como ninguém, você via ele orando na igreja, era o mais orador, digamos assim. Aí, hoje, um ano atrás, 2 anos atrás, ele viajou para outra cidade, voltou para Santa Maria, chegou, bateu na nossa porta para nos conhecer novamente, né? A gente perguntou, e aí, como é que está a igreja? Como é que tá? Você está indo em alguma igreja lá na outra cidade lá? E ele assim, eu preciso conversar contigo. Aí ele me chamou para um canto e me disse assim, eu preciso que tu me ajude. Por quê, meu irmão? Eu não consigo mais acreditar em Deus. Eu não consigo acreditar que existe um Deus. E era o camarada que era mais fogo na igreja. Ele jamais esperaria que um dia da sua vida ele perderia a crença na existência de um Deus. Mas o pecado que ele não conseguia largar, o vício que ele não conseguia largar, os problemas da vida, os problemas da família, a miséria que ele não conseguia largar, fez com que ele nem deixasse de acreditar na existência de Deus. Então, por mais que nós pensemos que nós somos firmes na nossa convicção a respeito de Deus, eu preciso firmar muito mais isso, porque às vezes problemas fazem você abalar a tua fé em Deus. Circunstâncias que se instalam na tua vida podem ser usadas por Satanás para fazer com que a tua fé e a tua crença na existência de um Deus caia. E Satanás é rapidinho para fazer isso, ele está doido inclusive para fazer isso. Então você não pode perder a tua fé na existência de um Deus, diga amém? Porque Deus nem sempre, queridos, está fazendo milagre. Deus nem sempre responde todas as orações que nós pedimos para Ele. Muitos momentos da nossa vida, Deus permanece, na verdade, na maioria deles, Deus permanece em silêncio. Deus não fala o tempo todo, toda hora, de qualquer jeito. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela tem valor. Ela não é banal. Ela tem peso. Então, existem momentos na nossa vida, Jó passou por isso. Vale a história de Jó. Jó passou por um momento, inclusive, de crise, não só existencial, mas de crise de fé.
Porque de uma hora para outra ele perdeu todos os filhos, a mulher se virou contra ele, ele perdeu saúde física, ficou leproso, ele perdeu todos os bens, ele era rico e ficou pobre, perdeu todos os camelos, todos os animais que ele tinha, perdeu as estruturas, as casas que ele tinha, de uma hora para outra. E ele duvidou de Deus por causa daquilo, e Deus permaneceu em silêncio durante muito tempo. Então, às vezes, o silêncio de Deus pode abalar a nossa fé, e é por isso que nós precisamos ter muito bem estabelecidos a crença de que sim, há um Deus nos céus que está no controle de todas as coisas. Diga amém? Aí aqui eu não vou entrar no mérito, né? Deus... Porque nos últimos tempos rolou nas redes sociais, né, uma brincadeira, né, muito propagada pelo Caio Fábio, que é assim: Deus não existe, Deus é. Então você pergunta: Deus existe? Não, na verdade Deus não existe, Deus é. Só que isso é só uma brincadeira filosófica, né, um jogo de palavras, mas eu não vou me deter a isso, porque fica complicado os irmãos entenderem se eu ficar falando aqui, Deus não existe, Deus é. Então eu vou falar assim: Deus existe, para ficar mais claro, mais direto, tá bom? Mas eu conheço essa ideia, né, esse pensamento, essa reflexão, de que tudo que existe foi criado, Deus não foi criado, portanto ele está acima daquilo que existe. Ok, é bonito, é lindo, mas é apenas uma brincadeira filosófica, um jogo de palavras. Aqui eu vou dizer simplesmente o seguinte, para ser direto e claro: sim, Deus existe. E a minha crença, eu pelo menos pessoalmente, e você deve ser assim, a minha crença na existência de Deus, ela não está fundamentada na experiência que eu tenho com Deus. A minha crença de que há um Deus, ela não está fundamentada, calcada, estabelecida nos arrepios que eu sinto no culto, nas experiências, nos milagres que acontecem na minha vida, nas manifestações de Deus. Não. Por quê? Porque se eu calco a minha fé, a minha crença em Deus, nas experiências que eu tenho com Ele, quando a experiência não acontece, a minha fé é abalada. Se eu baseio a minha crença em Deus nos milagres que Ele faz por mim, quando Ele não faz o milagre, a minha fé abala. Quando o milagre não acontece, eu fico abalado. Então eu não baseio a minha consciência de que existe um Deus em experiências de igreja, de culto, ou com Deus, não. Mas a minha consciência de que há um Deus, ela está baseada em uma apreensão intelectual, ou seja, pela lógica humana, pela mente, por esse cérebro que Deus te deu para você pensar, para você usar, não é para ficar atrofiado, enferrujado, mas é para você colocar para funcionar. Este cérebro, por esta mente, isso que Deus dotou você, que não dotou o teu cachorro, que não deu para o teu gato, que se chama racionalidade, isso que você tem que usar, isso pode ser usado para se chegar ao entendimento, à compreensão de que existe um Deus. Então, a minha compreensão, ela é intelectual. As causas da minha crença em Deus, elas são de natureza intelectual. Pode ir. Elas são de natureza intelectual. Quem está entendendo, diga amém. Olha só. Existem muitos argumentos propagados na história humana para a existência de um Deus. Aqui é bom você prestar atenção, até para você falar, né, quando uma pessoa, teu familiar, teu amigo, falar: mas eu não acredito nesse Deus. Você já vai aprender na igreja como convencer ele. Diga amém? Olha só que interessante. Na história do pensamento humano, muitos argumentos foram levantados para que se creia ou que se conclua a existência de um Deus. Ou seja, você tem pelo menos 3 visões de mundo. Você tem o ateísmo, que acredita que não existe nada, que vem de uma ideologia materialista, existencialista, ou seja, você é só poeira, você é um conglomerado de células e nada mais que isso, você veio de uma ameba, você evoluiu e você vai morrer, vai virar pó e não vai para lugar nenhum, e é isso mesmo e acabou. Ateísmo. Existe o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo
é a crença de que tudo é Deus. Então essa cadeira é Deus, essa parede é Deus, existem milhões de deuses. Religiões panteístas são aquelas religiões que acreditam que a natureza é Deus, né? Tudo é Deus. Não é a crença bíblica. E existe o teísmo, que pelo menos 3 religiões mundiais, as maiores, acreditam e seguem, que é o cristianismo, ao qual você pertence, o islamismo, que acredita que existe só um Deus também, e o seu profeta, Maomé, islamismo, e judaísmo, que é o berço do cristianismo. Então essas 3 religiões mundiais acreditam na existência de um só Deus, certo? E eu vou falar sobre este tipo de argumento. Os outros, o ateísmo e o panteísmo, eu creio que eles são ilógicos, e eu vou provar aqui o porquê disso. Então, na história do pensamento humano foram desenvolvidos e foi propagado principalmente por 2 intelectuais da humanidade, Aristóteles e São Tomás de Aquino, medieval, e aqui uma época antes de Cristo, filosofia grega. Pastor, a filosofia ela é contra Deus, ele é ateísta? Não, muito pelo contrário, lê do engano. Aristóteles, por exemplo, né, um dos maiores filósofos que essa humanidade já viu, foi alguém que desenvolveu um argumento para provar a existência de Deus. Então, você está aqui, eu estou passando para os irmãos, algo que não é eu que inventei, é algo que tem mais de 2000 anos de história, um pensamento, um argumento, que além de ter mais de 2000 anos de história, tem uma figura de autoridade filosófica por trás, que é Aristóteles, simplesmente isso. Então a pessoa que se levante contra isso, ela não está se levantando contra você, contra o pastor Billy, ela tem que se levantar contra um argumento propagado e montado pelo próprio Aristóteles e São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica. São pelo menos 4 argumentos que provam isso. O argumento cosmológico, que é o que eu vou falar, vai ser bem rápido e simples. Teleológico, que eu não vou ter tempo de falar hoje, antropológico moral e ontológico. Esses 4 argumentos, eu duvido uma pessoa desconstruir os 4. Eu duvido. Até hoje, eu não consegui ler uma obra de um ateu que desconstrua suficientemente bem esses 4 argumentos a respeito da existência de Deus, que são lógicos. É independente de fé. É lógica filosófica pura. Tanto é que a estrutura do argumento que eu vou mostrar para os irmãos, ela é uma estrutura de um silogismo filosófico. Então, eu vou falar sobre o argumento cosmológico, por questões de tempo. Vamos lá. Essa estrutura aqui que eu montei para os irmãos, é a estrutura do argumento cosmológico. Como é que ela funciona? Você tem 2 premissas e uma conclusão. Você faz isso, você sabia que você faz isso? Todos os irmãos que estão aqui, todos vocês constroem isso daqui a todo momento na vida de vocês. Quer ver? Vou provar agora para vocês. Eu vou dizer para os irmãos o seguinte, olha só. Queridos, vamos pegar aqui a sua irmã Susan ali, por exemplo. Minha irmã, eu tenho um tio chamado João. Agora eu faço uma pergunta para a senhora, quero que a senhora me responda. O meu tio João, ele tem uma boca ou tem 4 bocas? Uma? Viu que ela respondeu rapidamente? O que ela pensou agora quando ela respondeu uma? O que ela acabou de pensar? Ela acabou de montar na mente dela, e vocês todos que responderam, essa estrutura aqui. Ela nem sabe disso, mas hoje ela vai saber. Por quê? Você tem 2 premissas e uma conclusão. O que ela pensou, em questão de 1 segundo ela pensou na mente dela? Ora, o tio do pastor, o João, que é exemplo, né? Ele é um homem. Então, a primeira coisa que ela pensou, todos os homens, ou os seres humanos, vamos colocar ser humano, tá bom? Todos os seres humanos têm quantas bocas? Uma. Se o tio do pastor é um ser humano, logo ele tem uma boca. É isso daqui. Bom, todos os seres humanos têm um nariz. Se o tio do pastor é um ser humano, portanto, logo ele tem um nariz. Você monta isso de maneira simples na tua vida. Diga amém? E nós vamos usar essa mesma estrutura simples do dia a dia, que você faz isso no dia a dia. Nós vamos estudar essa mesma estrutura e colocar neste argumento cosmológico. Ou seja,
Primeiro, a estrutura do argumento. Tudo o que tem um começo tem uma causa. Ponto. Isso é empírico. Isso não precisa nem mesmo provar, logicamente. Tudo que tem um começo tem uma causa. Nada pode começar sem ter uma causa que precede esse começo. Por exemplo, esta caneca ela jamais vai cair dessa mesa se não tiver uma causa, se não vier alguém para empurrar, se essa mesa não quebrar, diga amém? Ela só cai se houver uma causa. 2. O universo teve um começo. 3. Portanto, o universo teve uma causa. E se o universo teve uma causa, essa causa ela é não causada. E uma causa não causada só pode ser Deus. É por isso que Deus, ele é eterno e ele não teve começo. Para que ele pudesse fazer com que o universo tivesse começo. Então basta que eu prove para você que o universo teve um começo, que automaticamente você precisa acreditar que o universo teve uma causa não causada. Porque tudo que tem um começo tem uma causa. Pastor, me prova que o universo não é eterno, não é infinito, mas que em um determinado ponto da história houve um Big Bang, ou houve uma explosão, ou houve um haja luz. Me prova, pastor. Te provo. Segundo a lei da termodinâmica, ela diz que a energia do universo, ela tende a se esgotar, ou seja, ela está acabando, ela se transforma, ela não se anula, mas ela está acabando, ela tende a se esgotar. Ora, se nós existíssemos num tempo infinitamente distante de 2024, para trás na linha do tempo, nós não estaríamos mais aqui, porque é um tempo infinito, e a energia, a segunda lei da termodinâmica afirma que a energia do universo ela tende ao esgotamento, ela está acabando, ou seja, então nós estamos a um tempo limitado no passado. A segunda lei da termodinâmica também diz que o universo tende à desordem. Se nós existíssemos a um tempo infinitamente distante no passado, como nós ainda temos certo grau de ordem no universo? São questões a se pensar. Então o universo ele teve um começo. Se ele teve um começo, ele precisa de uma causa não causada. E essa causa não causada, ela precisa ser acima da matéria, acima do espaço, acima do tempo, eterna, ilimitada, infinita, todo poderoso ou todo poderosa. Ou seja, toda a definição do Deus descrito na palavra de Deus, na Bíblia. Diga amém? Então é difícil você desmantelar esse argumento. Ou seja, Deus, se você pensar, se você botar a tua cachola para funcionar, você chega à conclusão de que ele existe. Por quê? Porque o universo teve um começo. E para ter um começo precisa de uma causa que é não causada. Então você vai chegando, por exclusão e lógica simples, à conclusão de que esta causa não causada, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela não é causada. Em segundo lugar, ela tem que ser atemporal, acima do tempo, da matéria e do espaço, porque tudo começou a partir dela. Ou seja, você vai elencando todas as características do Deus da Bíblia. Diga amém? Então Deus pode ser conhecido. Agora, Deus, esse Deus que nós conhecemos, ele é incompreensível. Aí você me diz assim, por que, pastor? Que o Deus que nós louvamos aqui na igreja, ele é incompreensível. Primeiro, porque esse Deus é infinito e nós somos finitos. Primeiro ponto. Segundo, porque os efeitos do pecado sobre a mente humana, aliás, por causa dos efeitos do pecado sobre a mente humana. Então, por causa que Adão pecou, ou pelo fato de Adão ter pecado, você não consegue entender tudo a respeito de Deus. Porque o pecado, ele limita a tua capacidade cerebral. Assim como ele limita a tua capacidade de viver eternamente. Assim como ele limita a tua capacidade de ter saúde plena. Assim como ele limita a tua capacidade de ser um santo, moralmente falando. O pecado, ele afeta todas as áreas, inclusive a mente, o cérebro. Então,
Por causa disso, nós não conseguimos compreender muitas vezes o que Deus está fazendo. Deus muitas vezes é incompreensível para nós. Você vê Ele agindo de uma forma, de outra, você não consegue compreender. Por quê? Porque Ele é infinito, você é limitado. Em Jeremias 29:11, aliás, em Jeremias, se não me engano, 55, ele diz que os pensamentos deles são maiores do que os teus pensamentos e os caminhos deles são mais altos do que os teus caminhos. Então, às vezes, sabe aquela frase que não está na Bíblia, mas que eu acredito que é verdade? Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia, mas eu acredito que é bíblico. Por quê? Porque eu tenho versículos para basear isso. Ou seja, são linhas que para você são tortas, mas que Deus consegue escrever um caminho incompreensível nessas linhas tortas, de maneira que você não entende esse mistério, mas que depois você entende o propósito de Deus naquilo tudo. Diga amém. Foi o que eu falei nesse domingo, né? Ele vai lá em São Paulo, traz um pastor de 20 anos de idade na época, para abrir uma igreja num bairro de pessoas idosas, né? Não é um bairro jovem, pessoas tudo aposentadas ao redor. E ele traz e abre e funciona e ninguém entende, porque ele é incompreensível. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Não tente sentar e tentar entender todos os caminhos de Deus, você não vai conseguir. Agora, um terceiro motivo é o fato de que Deus escolheu não revelar algumas coisas para nós. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 29, 29. Por gentileza. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. O quarto livro da tua Bíblia. Logo no início. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico e o quarto é Números, perdão, obrigado irmã. Números e o quinto é Deuteronômio, perdão. Quinto, Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É isso, né? 29, 29, por gentileza. Vamos ver. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Aleluia! Olha só que interessante. Ele fala aqui nesse verso 29, 29... que existem dois tipos de coisas nesse mundo: coisas encobertas e coisas reveladas. Diga, coisas encobertas e reveladas. Dois tipos de coisas nesse universo. As encobertas pertencem a quem? E as reveladas? A nós e a nossos filhos, ou seja, a tua família, a humanidade. Eis aqui as coisas reveladas. E aquilo que Deus revela na tua vida, através de uma pregação, através de um pastor, diga amém? Através de um irmão, através de você mesmo, no seu momento secreto com Deus. Então, mas existem certas coisas nesse verso que estão encobertas, querido, que são mistério. Deus decidiu não revelar. Deuteronômio 29, 29, ele é um exemplo de que nós precisamos ter temor e entender que existem certas coisas que Deus, no seu poder, na sua autoridade, decidiu não revelar para o ser humano, e não vai ser você que vai conseguir entender e nem desrevelar, digamos assim, né, entre aspas. Diga amém? Porque está revelado, não está encoberto. Ele decidiu ficar encoberto até certo momento, quando ele vai decidir revelar. Por exemplo, o livro de Apocalipse, o fim dos tempos, ele manteve encoberto até o ano 90 depois de Cristo. Apocalipse significa revelação. Então, a revelação ele só trouxe lá com João na década, mas até o ano 90 depois de Cristo, esteve encoberto. Até que Deus decidiu levantar um pouquinho a cortina do fim dos tempos e mostrar para todos nós o que vai acontecer no final. E ele só mostrou aquilo que ele quis. Mas existem caminhos de Deus que estão encobertos para nós. Vou dar um exemplo prático para a tua vida. Você não sabe o que Deus quer ou está fazendo ainda nesta situação que você está vivendo. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda, talvez você até pergunte: Deus, mas por que isso? Deus, mas por que o Senhor permite esta perda?
Por que o Senhor está permitindo, Deus, este desemprego? Por que o Senhor está permitindo isso, aquilo? São coisas que você não consegue compreender, mas não é para compreender, é para confiar. Diga amém? O teu filho, pequenininho, ele não entende por que você não deixa ele brincar com fósforo. Ele não entende, ele acha que você é uma pessoa má, ele acha que você é uma bruxa, um bruxo. A mãe não deixa eu brincar com fósforo, acender fogo. Ele não vai entender. Para ele, na cabecinha dele, você é uma pessoa ruim. Mas ele não tem que entender. Ele só tem que confiar. Bom, se a mãe não deixa, é porque ela sabe o motivo. Diga amém? Você com Deus é a mesma coisa, amados. Então, existem coisas que Deus escolheu não revelar. Deuteronômio 29, por exemplo, deixa claro. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que Deus decidiu não revelar é o fato dele ser soberano e estar no controle de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que há, porque ele é soberano e ele é Deus, e ele está no controle de tudo. O fato de ele, a doutrina da predestinação, ou seja, predestinar pessoas à salvação, e o fato dos seres humanos serem responsáveis pelas suas ações. São duas verdades bíblicas. De um lado você tem a verdade bíblica de que ele está no comando, no controle de tudo. De tudo, de absolutamente tudo. E ao mesmo tempo o fato de que todos os seres humanos são responsáveis, 100% responsáveis pelas suas ações e palavras. Então, soberania divina e liberdade humana. Aí você tem uma série, uma era de teólogos tentando conciliar uma coisa que está, de acordo com Deuteronômio 29, encoberta. Deus não decidiu não revelar isso. É uma pecinha do quebra-cabeça, que nem diz um certo teólogo aí, que Deus guardou para ele. Você não vai conseguir montar o quebra-cabeça, porque ele decidiu guardar para ele. Por quê? Porque ele é Deus e ele decidiu, ele escolheu. Para manter você no teu lugar, e para você entender que ele é Deus e ele está no controle. Diga amém? Então você precisa entender essa frase aqui, que eu coloquei aqui. Isso significa que a nossa crença e confiança pode ser sustentada com firme convicção, mesmo estando repleta de inexplicável mistério. Então a frase do verdadeiro cristão, a frase de um questionador é assim, eu não entendo, então eu não vou. Eu não entendo, então eu desisto. A frase de um cristão é, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu creio. Quem está entendendo, diga amém. Eu não entendo, eu não sei, eu não consigo compreender, mas eu confio. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Diz Thales Roberto numa canção. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que és o melhor para mim. Mesmo sem entender. Diga amém? Então, às vezes as pessoas, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, mas é lógico que você não está entendendo, por vários motivos. Primeiro, porque Ele é infinito, você é finito. Segundo, porque o pecado afetou a tua inteligência. Terceiro, porque Ele decidiu não revelar algumas coisas. E quarto, porque tem pessoas, às vezes, a pessoa não sabe resolver uma equação do 2º grau do ensino médio, e quer entender o que Deus está fazendo nas eras. Entende? Deus é sublime, a sabedoria dEle é insondável. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz ali, Romanos 11:33. Olha só a postura de um crente, de um teólogo. As pessoas brincam, que eu sou calvinista, eu me identifico como calvinista, Eu não gosto dessa palavra, mas eu me identifico. Não gosto dessa palavra porque ela atrela o ensino bíblico a um homem, e não é isso. Mas enfim, para ser mais rápido eu digo que eu sou. Então, a postura de um teólogo calvinista, por exemplo, é essa daqui, do apóstolo Paulo, de Romanos 11:33, 34. Ele se curva, ele se ajoelha e diz: Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas eu confio em ti.
Eu não sei como é que o Senhor pode ser soberano sobre tudo e ao mesmo tempo o ser humano ter responsabilidade e liberdade nas suas ações, mas eu confio em Ti. E eu sei que de alguma forma o Senhor consegue conciliar essas duas verdades bíblicas, porque elas estão lá, não tem o que fazer. Olha o que o apóstolo Paulo faz e fala aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Olha ali, quão inexplicáveis são os teus juízos. É inexplicável, amado. Não tem como você querer explicar alguns juízos de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos. Insondáveis significa que você não consegue sondar, você não consegue perscrutar, você não consegue entender os caminhos de Deus muitas vezes. É insondável, é difícil de explicar, de compreender. Olha ali, ó. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem de vocês pode levantar aqui e dizer, eu entendo a mente de Deus? Olha que orgulho e que prepotência uma pessoa pensar isso. Quem foi seu conselheiro? Ou seja, Romanos 11, 33, 34 nos ensina que mesmo quando nós não entendemos, nós devemos confiar. Nós devemos nos curvar diante da verdade bíblica e dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Diga amém? Foi assim com absolutamente tudo. Quando Deus criou Adão, por exemplo, pastor, Deus sabia que o homem ia pecar, então por que Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, ele prepara, você percebe que Deus prepara todo o cenário para a queda, em certo sentido, porque ele coloca o homem no jardim, ele fala para o homem, todas as árvores você pode comer, eu vou colocar no meio do jardim uma árvore que você não pode comer. Aí Deus chega para o homem e diz, olha, aquela dali você não pode comer. Ora, mas Deus não é onisciente? Como é que está acontecendo essa dinâmica? Ou seja, a nossa postura diante disso é, eu não entendo esses caminhos, tem verdades bíblicas que eu não tenho como tentar explicar. Diga amém? Aí um me pergunta, por que Deus deixa o mal acontecer no mundo? Né? Por que Deus deixa pessoas passarem fome? Eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não existiria mal no mundo. Não é assim? Onde está Deus quando acontece isso, quando acontece aquilo, quando acontece tal calamidade? Nós devemos entender que os juízos de Deus são inexplicáveis. A nossa postura não tem que ser de um questionador, a nossa postura tem que ser de um submisso servo diante da grandeza e da sabedoria de Deus. Se Ele permitiu alguma coisa, se Ele ordenou alguma coisa, se Ele planejou, por exemplo, que o Cordeiro fosse morto antes da fundação do mundo, e que Cristo fosse revelado como aquele que é gracioso e que perdoa o pecador, e para que Ele fosse um perdoador, um misericordioso, um gracioso, que ama o pecador, o homem precisava ter pecado. Se Ele planejou toda essa história, é porque Ele é sábio, Ele tem seus motivos, Ele tem suas razões. Glória a Deus por tudo isso. Ponto final. Então tira do teu coração todo questionamento, toda postura arrogante. E quando algo acontecer na tua vida que você não está entendendo, lembre de Romanos 8, 33 e 34 e repita esse versículo. Às vezes acontece uma coisa que você não está entendendo por que está acontecendo, diga assim, ó profundidade da riqueza. Diga que nem o apóstolo Paulo, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão inexplicáveis são os teus juízos, Senhor. Louvado seja o Senhor por tudo isso. Diga amém? Agora, estou caminhando para o final. Não é porque Deus é incompreensível que Ele não pode ser conhecido. Então, eu peço que os irmãos abram aí para mim em 2 Pedro, aliás, em João capítulo 17, verso 3. Enviaste. Pode passar, tem aí só para mim. Mais um. Aí, ó. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, não é porque Deus é incompreensível em alguns dos seus caminhos, porque Ele não encobertou tudo, muito pelo contrário, Ele mais revelou do que encobertou as coisas. Nós temos muito mais revelação de Deus
e dos juízos de Deus e dos caminhos de Deus do que mistérios. E nós temos pouquíssimos mistérios da parte de Deus. A maioria é revelado. Então não é porque Deus é incompreensível que ele não é, essa palavrinha é meio difícil aqui, cognoscível. O que é cognoscível? Significa que é um Deus que pode ser conhecido. Então não é porque nós não conseguimos compreender a Deus que nós não poderemos conhecer a Deus. Muito pelo contrário, ali diz, a vida eterna que você tem quando você se batiza, eu recebi a vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Então uma pessoa que se batiza, uma pessoa que começa na igreja, é uma pessoa que recebeu a vida eterna. E ali diz, Jesus diz isso, a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Então Deus pode ser conhecido, por mais que ele não possa ser completamente compreendido, ele pode ser suficientemente conhecido. Então, esse tem que ser um dos principais objetivos da tua vida. Diga comigo, conhecer a Deus. Conhecer a Deus, porque Deus ele é uma pessoa. Esse Deus que eu falei para vocês que existe, ele tem que ser uma pessoa, ele é pessoal. Porque ele decidiu, só pessoa decide, só pessoa escolhe. Se ele decidiu criar, se ele decidiu fazer com que o universo tivesse um começo, então ele é uma pessoa, Deus não é uma coisa. Deus é um ser, uma pessoa, com vontade, volição, com capacidade de decisão, com entendimento. Então uma pessoa, você não estuda uma pessoa, você conhece uma pessoa. Quando você começa um relacionamento com a pessoa, não adianta você pegar um livro que diz tudo aquilo que aquela pessoa é. Não, você tem que conhecer aquela pessoa diariamente. Com Deus é a mesma coisa. Deus você não estuda simplesmente aquilo que Ele é, mas você também tem que conhecer Ele de verdade. E uma pessoa você conhece conversando com ela, diga amém? Oração, tendo comunhão com ela. Uma pessoa que você está se relacionando com Deus é a mesma coisa. Então Deus, Ele quer ser conhecido por todos vocês que estão aqui. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Você pode encontrar a Deus, você pode conhecer a Deus, porque Deus, Ele está aqui para ser conhecido. Era o principal objetivo do apóstolo Paulo. Pode passar mais um aí, por favor. Em Filipenses capítulo 3, verso 10, Paulo diz ali, eu quero conhecer a Cristo. Ou seja, ele queria ter uma experiência real com esse Deus. Então, apesar da minha apreensão a respeito de Deus, compreensão não ser experiencial, mas ser intelectual, eu também quero ter experiências com esse Deus e conhecer a esse Deus. E esse Deus pode e quer ser conhecido por todos os irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, para encerrar, para nós encerrarmos o nosso estudo, você me pergunta, como é que Deus pode ser conhecido, pastor? Como é que Deus pode ser conhecido? Então agora eu quero falar para os irmãos, para encerrar, os meios através dos quais Deus se revela. Os meios através dos